Seja bem-vindo aos estudos da lição da Escola Sabatina. Nós estamos, nesse trimestre, a estudar lições do livro de Josué. O estudo de hoje é o estudo 3 e o título Agarrando-se à Presença de Deus. Vamos ler o verso áureo, Josué 3, verso 3, que nos diz: E ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. O pensamento central, que está no comentário bíblico de Ellen White, volume 2, página 994, diz-nos: Estude cuidadosamente as experiências de Israel enquanto viajavam para Canaã. Estude o terceiro e quarto capítulos de Josué, relembrando seu preparo para atravessar o Jordão rumo à terra prometida. Por que estudar esse capítulo, especialmente o preparo de Josué para atravessar o Jordão? Porque a travessia do Jordão foi um marco histórico importantíssimo para aquela geração do povo de Israel que estava para tomar posse da terra de Canaã. Se formos relembrar a história dos que chegaram àquele momento ali, que tinham mais de 20 anos, era apenas Josué e Calebe. Todos os demais que atravessaram o Mar Vermelho já haviam tomado no deserto, já haviam descansado, já haviam morrido no deserto. E agora, essa geração iria ter um marco de algo sobrenatural que lhes pudesse realmente ter a certeza e a convicção de que Deus é que estava com eles e de que eles eram o povo de Deus e que a conquista daquela terra nada mais era do que o cumprimento da promessa de Deus. Portanto, estudar sobre o preparo que Josué fez, os preparativos, tudo aquilo que ele fez para atravessar o Jordão deve ser também inspirador para nós, para que possamos atravessar também o nosso Jordão, não é mesmo? Vamos então ao primeiro tópico: olhos focados na fé. A primeira pergunta nos diz: que ordem clara Josué deu com respeito à Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus em Israel? O verso bíblico nos diz que, passados aqueles 3 dias, que já estudamos a lição passada, onde estiveram a preparar os alimentos, preparar tudo que fosse necessário para a jornada, passado então esses 3 dias, os oficiais estiveram, passaram pelo meio do acampamento e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, sendo levada pelos sacerdotes levitas, partireis do vosso lugar e a seguireis. Contudo, conservai entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, mais ou menos 1,2 km, 1.200 metros, e não vos aproximeis dela. Agora a pergunta nos diz também por quê? Por que Josué deu essa ordem em relação à arca? Por que eles deveriam movimentarem-se juntamente com a arca? Qual era a razão? Olha só que interessante, o verso 4, a última parte, nos responde: assim sabereis o caminho pelo qual haveis de ir, porque por esse caminho nunca passastes. Notaram que coisa fantástica? Que interessante? Ou seja, a presença de Deus, ou o símbolo, como diz aqui a pergunta, o símbolo da presença de Deus em Israel iria guiá-los por onde eles deviam passar. Se a arca passou por este caminho, eles deveriam seguir esse caminho. Se a arca fosse por um outro caminho, era por ali que eles deviam ir. Ou seja, eles nunca tinham passado por aquele lugar. E a arca iria guiá-los para fazer uma travessia, para fazer um avanço de forma segura. Fantástico, né? Vamos ler a nota? A arca de Deus era um objeto sagrado destinado a ser o receptáculo dos 10 mandamentos, lei que representava o próprio Deus. Ela chegou a ser considerada a força e a glória de Israel. O sinal da presença divina habitava sobre ela dia e noite. Muitos consideraram isso aqui, diz aqui, chegou a ser considerada a força e a glória de Israel. Ela não era nem a força e nem a glória de Israel, apesar de ter sido considerada. Por que ela foi considerada a força e glória de Israel? Porque ela era um sinal da presença divina que estava a habitar entre eles dia e noite. E nela estava ali contido tanto a lei de Deus, como também, como vamos ver na pergunta que se segue,
algo relacionado à misericórdia divina também, não é? Então vamos à pergunta B. Vamos à pergunta que se segue, né? Pergunta B. Em que sentido a Arca da Aliança que está no céu é igualmente significativa para nós hoje, de modo figurado? Hebreus 8, verso 1 e 2 nos diz: o ponto principal de que estamos dizendo é este: temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade no céu, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu e não o homem. Muito bem, aqui estamos a ver que não se trata de algo do passado, mas algo do presente. Vamos ver então Hebreus 9, versos 3 a 5. Mas atrás do segundo véu estava a tenda que se chama o Lugar Santíssimo, que continha o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro. Nela estavam um vaso de ouro com maná, a vara de Arão, que tinha brotado, e as tábuas da aliança. E sobre a arca estavam os querubins da glória, cobrindo o propiciatório. Mas não falaremos disso agora em detalhes. Bom, o apóstolo Paulo quis aqui nos dizer que no passado, no tabernáculo, depois do segundo véu, tinha a arca com tinha o lugar santíssimo com esses instrumentos representativos. A arca, que continha um vaso de ouro com maná, a vara de Arão, que tinha brotado, e as tábuas da aliança. E sobre a arca estavam os querubins da glória cobrindo o propiciatório. Aqui nós podemos ter um pequeno símbolo do que a arca significa e também significava. Ela levava a lei dizia: toma atenção, você precisa obedecer a Deus. Se não obedecer, você vai morrer. Mas sobre a lei estava o propiciatório, que era justamente a justiça de Cristo, que nada mais é do que a misericórdia dele para nós. Então, a lei que estava dentro condenava, mas em cima da lei estava o propiciatório. E hoje, Jesus é o nosso propiciador, ou seja, ele está a ser propício para nós, ele está a interceder misericordiosamente para nós. Ele, da mesma forma que no passado a arca guiava o povo de Israel em segurança, hoje a lei de Deus também deve nos guiar em segurança, para não nos equivocarmos, para não errarmos o caminho, para não fazer aquilo que possa levar-nos à destruição. E depois tem outro detalhe também. O fato de Jesus estar a interceder por nós de uma maneira maravilhosa nos dá esperança e desejo de continuarmos. Então diz assim Hebreus 9, diz assim nos anota: Satanás estabeleceu todas as medidas possíveis para que nada venha entre nós, como povo, para nos corrigir, repreender e exortar a eliminar nossos erros. Mas há um povo que levará a arca de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que a mensagem só de misericórdia é uma mensagem coxa, aleijada, é uma mensagem que pende para a destruição. A mensagem só do legalismo, tem que ser, tem que fazer, tem que obedecer, olha, se não fizer, já era, também leva à destruição. Nós precisamos ter alguém que leve a arca, que leve a lei e também a misericórdia e a justiça de Cristo, para que possa haver equilíbrio, a saber que somente seguindo a arca é que nós estaremos caminhando seguro. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a compreendermos a importância do estudo dessa lição, para que também em nossa vida, como os israelitas irão ver, coisas maravilhosas, surpreendentes, possamos também ver na nossa vida. Que Deus abençoe a você, abençoe sua família e, especialmente, abençoe o seu estudo da lição da Escola Sabatina.